aproximando-se de Deus. O ser humano precisa se aproximar de Deus. E nas nossas situações diversas, precisamos aproximar de Deus. E em algumas sentimos, entendemos mais de perto esta realidade. E da mesma forma, vemos a experiência no livro de Salmos. É um livro sobre o povo de Deus, nas orações, nos cânticos dos Salmos, se aproximando de Deus. Momento de angústia, momento de alegria, momento de vitória, momento de necessidade, aproximações de Deus. O mesmo ser humano, momentos diferentes. Vamos pensar um pouco mais no livro de Salmos nesta noite, focando no Salmo número 4. Salmo número 4 é o texto, a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Mas vamos lembrar, vamos confessar, vamos ministrar uns aos outros um salmo, o mais breve deles, 117, que expressa a mensagem e a tônica do livro de Salmos. Salmo 117. Vamos proclamá-lo juntos? Juntos. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Agora o Salmo número 4, a palavra de Deus para o seu coração. Que o seu coração realmente receba a palavra do Senhor nesta noite. Onde você está, no meio dessa semana, no meio da sua história, da sua preocupação, sua alegria, que a palavra de Deus encontre o seu coração aberto nesse momento, e ela há de abençoá-lo, há de edificá-lo. Receba a palavra então. Salmo número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e do vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O verso 2, até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Verso 8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A grita quase coletiva dos políticos dos nossos dias é que eles estão sendo ultrajados. Vão se apresentando, vão sendo revelados os caminhos deles, e todos eles dizem que estão sendo ultrajados. Deixando os protocolos e os ritos jurídicos, as formalidades, que torna até inviável, às vezes, o chegar-se à verdade, ou então impõe uma lentidão de julgamento. A nossa razão, exposta a todos os fatos, dificilmente não olha para esses e vê que falam em ser ultrajados quando na verdade não estão sendo. Pode ser que estão sendo apanhados em algum sistema, pode ser que estão sendo envolvidos de alguma forma,
mas não realmente ultrajados no sentido de que são inocentes e estão sendo acusados injustamente. E quando nós pensamos na atitude deles, na verdade nós vemos uma atitude muito comum em nossos dias. Na atualidade, quando se pensa na honra, se pensa nela mais como um recurso pragmático. Isto é, algo que eu preciso ter para não perder minhas vantagens, minha posição, meu status. E até o meio de eu continuar ganhando os recursos, o dinheiro que eu ganho, não ser prejudicado financeiramente. Então, a honra é uma capa que se quer ter. A questão da realidade da pessoa, a sua conduta, não vem bem ao caso, ela não está preocupada com isso, ela não se preocupa com isso. Ela está preocupada que é aparente a dada honra necessária para manter os resultados que ela quer e gosta na sua vida. Na palavra de Deus, nós somos chamados para a honra, a dignidade, a reputação, como um bem, o bem maior, mas no sentido real, moral, espiritual. E não porque é vantajoso para mim, ou para manter minha posição, minhas vantagens. Não, que eu realmente seja achado, moralmente, espiritualmente, alguém que não merece ser difamado ou ser rebaixado em palavras e acusações. A questão do ultraje, uma questão muito comum ao ser humano. E há este valor, a reputação e a honra para o crente, o Filho de Deus, de verdade, não apenas como uma capa vantajosa, mas de verdade há algo fundamental. E é fundamental para todo ser humano, aquele que brinca com a reputação e a honra, trabalhando apenas como uma capa, ou jogando fora, é alguém que não entende o preço do ser humano, quando ele não é digno de uma honra verdadeira, de uma reputação elevada, verdadeira, quando ele anda por caminhos tortos. Shakespeare, o grande escritor, século XVII, na Inglaterra, escreveu diversas peças, entre elas uma chamada Otelo, e ali tem um personagem difamador chamado Iago, e ele diz sobre a reputação o seguinte, uma exclamação: reputação, 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 eu perdi a parte imortal da minha pessoa, e o que sobrou é bestial. Isto mesmo, se o ser humano não for andar espiritualmente, moralmente, buscando estar em ordem com Deus e de verdade em suas vidas, o que sobrou dele, senão uma dimensão bestial, é como os animais. O Salmo é sobre isto, sobre a reputação, a honra, a dignidade e a artimanha de pessoas que, por razões diversas, malignas, que procuram difamar, retirar a reputação e a dignidade do servo de Deus. Este salmo é conhecido como o Salmo da Noite, um dos Salmos da Noite. O Salmo 3 anterior é conhecido como o Salmo da Manhã. Em verdade, é um salmo muito oportuno para se ler em todo fim de dia, depois de sermos expostos ao mundo, tantas vezes mal intencionado e maligno. O verso 8 diz: em paz me deito e logo adormeço. Que salmo maravilhoso, com esta colocação maravilhosa, se pudermos experimentar cada noite, depois de andarmos no meio de um mundo injusto, nos relacionarmos com pessoas muitas vezes mal intencionadas nos nossos caminhos. Enfim, um salmo para a noite que leva-nos a tratar e cuidar do nosso coração em relação às injustiças da vida, à difamação contra a nossa reputação e honra. Certamente no nosso meio nesta noite, há alguém sofrendo de uma forma mais profunda essa experiência de ser atacado na sua reputação e honra de forma injusta. Um filho de Deus aqui. E nós todos certamente já passamos por esses momentos. Já passei por isso eu pessoalmente. E haveremos de passar se não estamos passando nesse momento. Então, um salmo oportuno, porque fala dessa situação, essa realidade de vida tão comum a nós.
Se você está passando, esse salmo é para você. Se você já passou, é para você. E certamente você irá de passar. Lembre-se deste salmo. Este salmo que fala da injúria tratada. O que é que ele fala ao seu coração? Ele diz: busque a resolução para o seu ultraje. Porque faz mal, ultraje, injúria, ultraje, difamação, ultraje, desonra. Isto faz mal para o Filho de Deus que se preocupa com estar em ordem diante de Deus e das pessoas. E quando então, de forma injusta, errada, maligna, se levanta contra ele acusações, mentiras, calúnias, certamente o incomoda. Deve ser assim com você. É preciso uma resolução. Como haveremos de encontrar a resolução no mundo tão torto, tão injusto, onde o mal habita no coração das pessoas? Busque a resolução para o seu ultraje, porque é algo que angustia, angustia. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Pergunta duas vezes, até quando? Porque é um processo que começou um bom tempo atrás, não sabemos quando, mas que se prolonga, se mantém. A injúria, o ataque, a calúnia, então, não é algo que necessariamente tem a sua resolução no sentido de ser eliminado de uma hora para outra. Muitas vezes haveremos de ter que aturar isso por um tempo prolongado, e assim é que acontece com o salmista. E aí a dor dele é grande. Por isso que no verso 1 ele diz: dá-me alívio para a minha angústia. Dá-me alívio para a minha angústia. É interessante que na língua hebraica em que foi escrito a palavra angústia, será a palavra que tem o sentido de um lugar apertado. Estou nesse lugar, estou nesse aperto, em angústia. Mas ele diz: dá-me alívio da minha angústia, deste aperto. E a palavra alívio aqui é um lugar amplo, aberto. Me dá então livramento. Me livra, Senhor, deste aperto. Há um desconforto, há uma agonia. A agonia da desonra, desconforto da injúria, da calúnia. Até quando? É que se prolonga, é angustiante. Então busque resolução do seu ultraje, tratando da sua angústia. Em verdade, é angustiante para o Filho de Deus quando isso acontece. Busque resolução para o seu ultraje. O salmista sofreu essa angústia, o servo de Deus aqui, o rei Davi, sofreu essa angústia. Entende-se quando houve a rebelião do filho dele, Absalão, que ajuntou muita gente contra o seu pai. E então, nessa situação, ele está angustiado, em um processo que se prolonga. As pessoas más insistem na calúnia, insistem na difamação, insistem em trabalhar contra ele. É preciso tratar dessa angústia. Busque então você caminhar para uma resolução para o seu ultraje, a sua injúria, a sua difamação. Busque a resolução para o seu ultraje. É preciso verificar a visão de si mesmo. Ao deitar-se, reflitam, diz ele no verso 4. E ele está falando de um princípio que se aplica aos seus adversários, aqueles que estão difamando, causando a ele esta dor, como se aplica a todo servo de Deus, inclusive a ele. A reflexão. Ao deitar, reflitam. É preciso verificar a visão de si. E quando nós somos injuriados e as pessoas causam mal para nós, os difamando, atacando nossa reputação, é uma hora muito oportuna para reflexão, inclusive para verificar se nós não temos feito isto com outros. Nós também. Será que eu não tenho feito isso com outros? Que oportunidade de reflexão. Quando sentimos essa angústia, não jogue fora a oportunidade da reflexão. Ao deitar-se, reflitam. Então ele verifica a visão de si. Mas quem é este homem quando ele olha para si mesmo? Quando lemos este salmo, nós vemos que a verificação dele de si mesmo, a verificação da sua visão de si mesmo, é que ele encontra em si um homem, uma pessoa carente da graça de Deus. É verdade que ele está sendo injuriado, difamado, mas isto não quer dizer que ele olha para si e diz: sabe, eu sou alguém perfeito e diante dos olhos de Deus não tem nenhum problema, eu por mim mesmo construo minha perfeição
diante de Deus. Não é assim, porque o que ele diz no verso 1, tem misericórdia, isto é, estende a tua graça a mim, Senhor. E ele fala até ainda no verso 1 do Deus que me faz justiça, isto é, o Deus que me traz a sua justiça, a sua justificação. Neste salmo está implícito o princípio da graça de Deus que nos concede a justiça, aquilo que nós conhecemos tão bem em Jesus Cristo. Nós precisamos da graça de Deus, a graça de Deus que nos dá Jesus Cristo, para que este que sofreu a nossa culpa na cruz, pagando a pena no nosso lugar, possa então transferir para nós o perdão e nós sermos pela sua morte considerados justos diante de Deus. Enfim, o salmista, na visão do Velho Testamento, antes de Cristo, já olha para si mesmo com esta visão, com este ângulo. Você precisa verificar a sua visão de si quando você for atacado, injuriado. É perigoso pensar em você mesmo ao ser injuriado, num ataque, num aspecto da sua vida, que você não precisa da graça de Deus, você é perfeito, e que a injúria, numa dada área da sua vida, uma palavra desonesta sobre você, quer dizer que você pode se defender dizendo que você, diante de Deus, está perfeito. É preciso muita humildade e verificar se você não tem feito isso com os outros também, e entender uma vez mais a sua carência da graça de Deus, da misericórdia, da justiça que vem de Deus e não daquela que vem de você mesmo, Então, encontre resolução para o seu ultraje, verificando sua visão de si mesmo. Você não vai encontrar se você não chegar a esse entendimento da sua carência diante de Deus e carência de Deus e a sua graça. Encontre resolução para a sua injúria, para o seu ultraje, reorientando-se em Deus. E aí então, nesse momento, o seu coração haverá de encontrar a reorientação. Quando chega a injúria, o ultraje, o ataque, aquilo, quando é forte, nos leva a uma angústia, nós ficamos desorientados. Momento de reflexão. Reflitam. Entendo a minha carência da graça de Deus, e aí entendo então minha dependência de Deus, e aí no meio daquela desorientação, diante dos ataques, angustiado, eu encontro uma reorientação. Onde? Em Deus. Qual é o maior recurso? O salmista diz, responde-me quando clamo, ouve a minha oração. O grande recurso é a oração. A oração é o recurso de sustentação enquanto esse processo. Até quando? O processo perdura. A oração, voltar-se para Deus, é a sustentação do ser dele. Quando ele é atacado e diante dos homens é difamado. O grande recurso, porque é o voltar-se para Deus. É lembrar que Deus é a minha orientação. No meio da desorientação, encontro a minha orientação novamente, sou reorientado, olhando para Deus e não para as pessoas, para o que estão dizendo, para que a segunda opinião está concluindo. Deus conhece o meu caminho, a minha vida, e eu sei a minha carência da graça dele, minha vida pertence a ele. Ele é a minha direção, minha justificação. Nele eu me abrigo. Ele é aquele que pode me sustentar. A oração como recurso de sustentação. Este reorientar-se em Deus. Ele é injustiçado, o autor é injustiçado. Mas para onde ele se volta? Para a justiça que vem de Deus. Deus que me faz justiça. Verso 1. Esta reorientação em Deus e na sua justificação, na sua graça, Ele vai dizer no verso 3, o Senhor escolheu o piedoso. Isto é piedoso, aquele que busca Deus, depende de Deus. Falando dele, ele é esse. Mas o Senhor o escolheu. E aí está a expressão dele agora, entendendo de forma muito lúcida, nessa reflexão e na oração, quem ele é. Se ele é alguma coisa, é porque a graça de Deus se voltou para ele.
O Senhor escolheu o piedoso. Deus se voltou para ele em graça e misericórdia. Ele se abriga onde então? Em si mesmo, nas suas virtudes? Não. Ele se abriga no fato de que Deus o escolheu para si mesmo. Ele é do Senhor pela graça de Deus. A boa vontade, o beneplácito de Deus olhou para ele. Então ele se reorienta em Deus e nesta obra resgatadora de Deus que o alcançou, buscou, como Deus tem feito com você em Jesus Cristo. A reorientação em Deus. É verdade, quando somos injuriados, algumas coisas que podemos fazer e devemos fazer em relação às pessoas. Mas sabe, a perturbação interior é algo que vai encontrar sua resolução somente nessa reorientação em Deus. E ao lidar com um problema em relação às pessoas, talvez consigamos resolver, talvez não consigamos resolver, porque as pessoas não querem resolver e vão insistir nos seus caminhos errados. Se nós vamos encontrar uma direção, então, e um caminho, será nos reorientando em Deus. Deus aqui, então, como abrigo. Para ele, quando ele volta-se para Deus, ele reflete e ora e entende a sua condição e o seu Deus gracioso, e o Deus que justifica, ele vai nesse exercício íntimo com Deus, e o que acontece? Deus se torna então mais importante do que o injuriador. Deus cresce e o difamador diminui. E Deus é o que importa. E o que os homens fazem importa menos. O perigo é nós valorizarmos o difamador e o injuriador acima de Deus. E aí então o difamador e o injuriador se torna um ídolo que nos domina e nos controla, inclusive nas nossas emoções. Somente Deus deve ser a nossa orientação para as nossas emoções, para como nós começamos o dia e terminamos o dia. Nada mais pode tomar esse lugar, porque então vira um ídolo. Deus como abrigo, Deus sendo mais importante que aquele que difama, aquele que traz o ultraje à vida dele. O que importa, o que realmente importa agora para este homem, que começa com a luta e a sua angústia, e vai à oração, e reflete, e lembra quem Deus é, e a graça de Deus, o que importa para ele? A calúnia ou a graça do seu Deus? O que realmente torna importante para ele é a graça do seu Deus. Deus me escolheu, voltou-se para mim em Cristo Jesus e disse: você é meu, sou dele, ele é a minha justiça. É verdade que há essa injúria, e vou tentar lidar com isso na medida do possível. Mas será que eu só vou ter paz no meu interior? Vai haver uma resolução aqui, quando eu conseguir esclarecer e fazer todo mundo mudar de ideia a meu respeito, todo mundo que falou, recolheu o que falou? Não vou ter nunca esse descanso. Por isso o que importa para ele é a graça do seu Deus, que o justifica, que o escolhe. Ele é um homem público, e surge, talvez no coração dele, mas à sua volta surgem perguntas quando vem a situação dele. Atacado, injuriado, ultrajado. Há um questionamento que aparece. Pessoas à sua volta certamente levantam isto. Não está no verso 6. Quem nos fará desfrutar do bem? Davi, você é servo de Deus, Deus o escolheu inclusive para essa missão de liderar Israel. Agora prolonga-se esse processo duro de adversidade e ataque, e o tempo está passando, e a angústia é grande. Haverá alguma fonte de bem, ou nós estamos destinados a esse sofrimento, a essa angústia? Há algum lugar para onde olhar, alguma esperança? Davi olha para essas pessoas e diz o quê? Agora que ele já entendeu a visão de si, a luz de quem Deus é e quem ele é nas mãos de Deus, qual é a resposta dele? No verso 6, a pergunta é: quem nos fará desfrutar do bem? Qual a resposta que ele oferece? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Uma expressão poética de Deus se voltar
e então resplandecer a luz do seu rosto, o seu olhar cair sobre nós, seu olhar de misericórdia e graça, olhando por nós, velando por nós, sabendo que nós estamos debaixo da atenção de Deus, atenção graciosa. Esta frase vem lá da bênção sacerdotal, que às vezes eu uso aqui, no livro de Números está esta bênção, capítulo 6. Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do nosso rosto. Quem nos fará desfrutar o bem? De onde pode vir a esperança? Do Deus que, voltando o seu rosto para nós, no meio de tudo isso, haveremos de encontrar o bem. Na situação fechada, apertada, angústia, Deus é a janela da alma. Ambiente apertado, como encontrar um espaço que me tira desta prisão para me dar uma perspectiva ampla, aberta. Deus, a graça dele é a janela para a alma. Nasce esta confiança baseada na graça do Senhor. Nasce essa confiança no salmista, não pelos seus próprios méritos ou em si mesmo, mas ao pensar no seu Deus e quem ele é nas mãos do seu Deus, ele então confia no Senhor. Faz o Senhor resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. É preciso resolução para o seu ultraje. Quando chega esse momento e você é acusado, abrigue-se na graça de Deus, reorientando-se em Deus. Cuidado para não se orientar no injuriador, no mundo maligno, no que estão dizendo, o que estão fazendo contra você, e aquilo cresce e lhe domina. Nada pode ser maior do que o seu Deus e a graça dele na sua vida. Olhe para ele. E veja-se nas mãos desta graça, na sua pequenez. E confie nesse Deus e na sua graça. E no rosto dele, os olhos dele que se voltam para você. Então encontre essa resolução, busque essa resolução no seu ultraje. Focando onde? Na transformação interior. Na transformação interior. Nós pensamos que será na transformação exterior. Vamos tentar acertar com as pessoas, talvez teremos sucesso em alguma dimensão, talvez com alguém, não com todos. Se formos esperar a paz nas pessoas e no mundo, não teremos. Nós haveremos de encontrar a resolução com Deus no nosso interior. Quando vocês ficarem irados, diz o verso 4, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor, diz o verso 5. Para quem ele está falando isto? Ele está falando para os seus injuriadores, aqueles que estão o ultrajando. Eles deveriam, ao invés de caminhar na ira contra ele e pecar, deveriam, ao deitar, refletir, ter um tempo de reflexão e se aquietar e se acertar com Deus, oferecendo sacrifício e confiar no Senhor. Mas ele está falando só para os injuriadores? Não, ele está falando para as pessoas à sua volta, aqueles que estão com ele. Uma lição para todos. Então, uma lição inclusive para ele mesmo. Para ele mesmo. Ele prega para os outros e para si mesmo. Quando você ficar irado, não peque ao deitar, reflita nisso e aquiete-se, ofereça sacrifício como Deus exige e confie no Senhor. Uma reflexão. Reflexão como humildade e confiança em Deus. Aqui diz, não fiquem irados, isto é, não tremam. Literalmente, no original, não, reflitam. Uma reflexão, não vou refletir em mim mesmo, fazer uma meditação comigo mesmo aqui, não. Uma reflexão como caminho para humildade e confiança em Deus. Conversar e tratar com Deus. Esse é o caminho dele para o tratamento interior, para a transformação interior.
E quando nós lemos este salmo, nós não encontramos resolução no exterior. Nós encontramos ele no fim do salmo dizendo: e então tudo ficou em ordem, os injuriadores, difamadores pararam de fazer isso, pediram perdão, todos eles, resolveu tudo. Não há esta resolução no salmo. E talvez nunca aconteceu, e sabemos que se for o caso de Absalão, do filho dele, realmente não aconteceu essa resolução exterior. Mas nós encontramos no fim do salmo que este homem angustiado agora é alguém que encontrou a resolução no seu interior com o seu Deus. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Falando de um momento do festival, como de Pentecostes, se traz as produções do ano, do momento. O salmo termina com essas palavras. Um homem que começa angustiado, clamando a Deus, termina com essa afirmativa. A situação externa, a atitude ruim das pessoas parece que não mudou, não há nenhuma indicação, mas mudou o seu íntimo, porque ele tratou com Deus a sua questão. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Segurança em nós mesmos, nas pessoas, nas coisas, é uma ilusão. Segurança somente no Senhor. Saber que eu, na graça dEle, na misericórdia dEle, na minha pequenez, tenho tudo acertado com Ele. Ele conhece os meus caminhos são dEle. Aí a segurança. Está tudo em paz com Deus, segundo a misericórdia dEle. É preciso tratar. Ou essa angústia permanece, sofremos, há de nos fazer mal. Tratar refletindo com humildade, primeiramente sobre nossos caminhos, e depois refletir sobre quem somos, nos reorientarmos em Deus, e verificar que Deus, a sua graça, a nossa dependência dEle nessa graça, esse Deus seja maior do que qualquer outra coisa ou pessoa, até que cheguemos então a uma resolução no interior. Enquanto lidamos com o exterior, talvez consigamos avançar ou não consigamos, mas o interior resolvido. É o único caminho para se chegar a este estado interior íntimo, tão abençoado. Encheste o meu coração de alegria. Em paz me deito e logo adormeço, pois Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Meu irmão, minha irmã, aqui estão essas palavras. E foram palavras e experiência daquele servo de Deus séculos atrás. E são palavras e experiência que também em Cristo, no Deus da graça de Jesus Cristo, podem ser também palavras suas, no meio dos piores ataques do mundo. Mesmo que o pior dos ultrajes aconteça. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E não vamos deitar e dormir, porque não vamos sentir segurança enquanto não estivermos nas mãos do Senhor. E o nosso íntimo saber disto. Que essas palavras sejam as suas palavras. Que essa experiência seja a sua experiência. Reoriente-se pelo Senhor, no meio de um mundo tão injusto, tão terrível, capaz às vezes de coisas realmente lamentáveis. Olha para o Senhor e a graça dele. Vamos orar.